então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei também. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós vamos falar hoje a respeito das vestes da união familiar. Vestes da união familiar. Nós percebemos que muitas famílias, muitos casamentos estão usando roupas que provocam o desinteresse no relacionamento conjugal. Mas que roupas são essas? Roupas que provocam o esfriamento e até a quebra da comunhão. Tem muitos e muitas famílias que não têm mais comunhão, os membros da sua casa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa. E muitas doenças, amados, estão acontecendo. Isso está produzindo muitas doenças na família de hoje em dia, na família moderna. E essas doenças são provocadas pela chamada desnutrição afetiva. O afeto, o amor, o carinho, o respeito não estão em desuso hoje. Essas roupas usadas faz com que, de forma lenta, mas contínua, os membros da família comecem a se afastar uns dos outros, a começar pelo casal. Há um distanciamento por causa desse desafeto, por causa da desnutrição afetiva. E essa desnutrição continuada leva à perda da capacidade de comunicar afeto. A desnutrição provoca uma perda. A desnutrição afetiva provoca uma perda da capacidade. As pessoas não têm mais a capacidade de comunicar afeto. Não há motivação para dizer para a esposa ou para o esposo: eu te amo. Meu filho, minha filha, vem aqui, vamos conversar. Você é importante para mim. Você é importante nesta casa, você é especial. Você é uma joia preciosa que Deus nos deu. Há uma história, amados, que aconteceu com um rei que identifica essa situação, ou seja, esse problema da desnutrição. Ele queria saber qual era a influência, ou seja, o cuidado e do afeto do desenvolvimento das crianças. Então, ele chamou os sábios do seu reino e pediu que fizessem uma experiência. Eles preparariam um lugar para as crianças abandonadas.
Então, um lugar apenas para as crianças abandonadas. E nesse lugar, os pequenos deveriam ser tratados com todo carinho, com todo afeto, seriam acalentados no colo. Esse era um lugar. O outro lugar, as crianças deveriam ser tratadas apenas com aquilo que era necessário para a vida, mas sem nenhum toque, sem nenhuma palavra de afetividade, sem nenhuma expressão de carinho. E depois de algum tempo, todas as crianças que estavam naquele orfanato sem afeto vieram a morrer. Mas elas tinham o mesmo tipo de comida. Não era diferente a comida. O local tinha as mesmas condições para que elas pudessem dormir, para que elas pudessem fazer as suas refeições. Os alojamentos eram da mesma qualidade, era tudo igual, menos o cuidado. O cuidado era diferente. E a pergunta do rei aos seus sábios foi: o que aconteceu com essas crianças? E a resposta foi a seguinte: elas morreram de desnutrição afetiva. Há muitas famílias hoje, amados, morrendo de desnutrição afetiva. Não há mais o afeto, não há mais o carinho, não há mais o aconchego. E Paulo, para prevenir as famílias, ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, os versos que nós lemos. Ele fala a respeito de algumas vestes especiais para serem vestidas na família, para que a afetividade seja alimentada. É muito lindo esse texto do apóstolo Paulo. São vestes preparadas por um costureiro divino. São vestes preparadas por um costureiro celestial. São vestes preparadas pelo próprio Deus. E Paulo coloca em nossas mãos essa ferramenta. Amados, o mesmo Deus que vestiu Adão e Eva no paraíso, Ele quer nos vestir com essas vestes. Ele quer vestir as famílias com essas vestes, as vestes da união familiar. Deus vai ter muito trabalho hoje aqui, hein? O costureiro celestial. Deixa ser vestido pelo costureiro celestial, nosso Deus. Mas esse trabalho ele realiza com muito prazer, ele tem prazer. Quando nós nos colocamos em sua presença e dizemos: Deus, eu preciso dessas vestes. Ele tem prazer em nos vestir com essas vestes. Agora, amados, os tecidos para essas vestes terão de ser providenciados por cada um de nós. Ele vai costurar, mas cada um de nós temos que apresentar o tecido. Cada família tem que apresentar esse tecido. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui de 7 tecidos. O apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito de 7 roupas diferentes. E ele começa abordando, eu quero voltar aqui no texto. Revestivos de um coração
cheio. Olha a expressão do apóstolo. Revestivos de um coração cheio de compaixão. É o primeiro tecido que a nossa família precisa ser revestida, compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é ter um coração para o outro. Compaixão, amados, é saber como tratar os pontos fracos e também os pontos fortes. Todos nós temos os nossos pontos fracos, mas também temos pontos fortes. Muitos de nós reprovamos o cônjuge porque apenas olhamos para os pontos fracos, mas e os pontos fortes? Compaixão é saber como tratar um ao outro. Compaixão é ter a visão de misericórdia. É pegar as misérias de um do outro e colocar dentro do coração. Córdia, coração, miséria. Olha, irmãos, Deus fez isso conosco. Pegou as nossas misérias e colocou dentro do coração dele. Aí ele fala, faça a mesma coisa. Principalmente com os da sua família. A compaixão é uma roupa interior. Precisa ser alimentada. Deve ser um exercício diário. Precisamos, irmãos, exercer a compaixão diariamente. A compaixão é uma marca do homem e que é grato a Deus. Que é grato a Deus. E essa deve ser uma de nossas marcas. Esse deve ser um dos nossos tecidos para oferecer a quem? Ao costureiro celestial. A compaixão. Vamos oferecer esse tecido hoje para esse costureiro. Senhor, está aqui o tecido. Me ajuda a ser. Me ajuda a ter a compaixão. Se você não tem, Ele tem em abundância para dar a cada um. Paulo, ele diz, revestivos de um coração. Está tudo ali dentro do coração. Ele diz, vista-se de um coração cheio de bondade. Primeiro, tecido. Vamos ver se os irmãos aprenderam bem, ouviram bem, é a compaixão. O segundo tecido aqui é a bondade, ou seja, a benignidade. É uma veste que também está em desuso, que está em falta em muitas famílias. Muitas famílias têm deixado a bondade de lado. E Deus, Ele nos alerta, Ele nos exorta na noite desse dia. Revistamos da bondade, revistamos da benignidade. Para que possamos ter bons relacionamentos, para que possamos ter a nossa família de pé, é necessário bondade, é necessário o exercício da bondade, da benignidade. Nunca compare a sua bondade com a bondade de outros homens. Compare a sua bondade com a bondade de Jesus Cristo. Todos nós devemos exercer a bondade, a benignidade, mas o exemplo maior das nossas vidas se chama Jesus Cristo. Porque se formos compararmos a bondade dos homens, a Bíblia, o próprio Jesus disse, não há
bom senão Deus. E Ele nos ensina como ser pessoas bondosas, benignas. Então vamos comparar a nossa bondade com a bondade de Deus. Com a bondade de Deus. A bondade de Jesus nos conduz a um caminho espiritual. Cada um abrindo mão dos seus direitos. Na família de hoje, moderna. Então falam da pós-modernidade. Mas a família de agora, de hoje. De hoje, amados. As pessoas não querem abrir mão dos seus direitos. Eu estou falando dentro da casa, dentro da família. Isso aqui é meu e acabou. E os filhos estão sendo ensinados assim, a serem pessoas egoístas. E até mandando nos pais. E os pais obedecendo os desejos egoístas dos filhos mal ensinados. Filipenses 2, 6, 7 e 8 diz, como Jesus, sendo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou. Lá dentro de casa, dentro da família, irmãos, não é meu, é nosso, é da família. Muitas famílias se desestruturaram por causa disso. É meu, é teu, agora eu sou independente, você é independente, cada um para um lado e o outro para o outro. Mas não é isso que Deus quer. Jesus nos deu o exemplo para que sigamos as suas pisadas, o seu caminho. E diz que Ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Ele esvaziou-se de si mesmo. E muitos de nós nos enchemos de nós mesmos. Dizemos, somos o tal. Na família não tem o tal não, irmãos. Somos servos de Jesus. Temos que proteger o nosso lar, a nossa casa contra os ataques do inimigo. Temos que esvaziar de nós mesmos para que o Espírito de Deus possa entrar e agir e proteger a casa. Você não consegue proteger a tua casa com as suas próprias forças. Só o Espírito de Deus protege a tua casa. Mas Ele só entra, só protege, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos e dizer, Senhor, venha o teu reino. Estabeleça o teu reino aqui no meu lar. Estabeleça o teu reino aqui na minha casa, na minha vida, e faça a tua vontade. Aí nós trocamos a nossa vontade pela vontade do Senhor. E Ele faz. E Ele realiza. Segundo, primeiro, compaixão. Segundo, irmãos, os irmãos estão aí? Bondade, benignidade. Vamos pedir para o Senhor, para o costureiro divino, celestial, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa bondosa, benigna. Benigna. Nos ajude a sermos bons dentro do nosso lar, para com a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, no trabalho. Me ajuda, Senhor. Meu coração é mau. É mau, maldoso. Mas eu quero ser uma pessoa benigna, porque eu quero ser uma pessoa melhor e dignificar e exaltar o Teu nome. Cada cônjuge, cada membro da família, da criança ao ancião, cada um alimentando o desejo de abençoar o outro.
Esse desejo, irmãos, precisa estar em nosso coração, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso coração precisa estar cheio de toda compaixão, de toda bondade. Esse desejo de estar alimentando e abençoando a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, precisa ser constante, esse desejo de fazer o outro feliz. Nos esforcemos, irmãos, família, esforcem-se para fazer o outro feliz, porque se o outro estiver feliz, ele também vai te proporcionar felicidade e alegria. Nosso coração precisa estar cheio de toda bondade. Terceiro, a humildade. Paulo fala sobre a humildade. Revestivos de um coração cheio de toda humildade. Um campo no qual há luta pelo poder. A união do casal, da família, fica desestabilizada. O esposo, a esposa competindo com o marido. Até os filhos competindo entre si. Há uma competição dentro do lar, exagerada. A humildade não significa uma submissão abjeta, não. O que é isso, pastor? Uma submissão cega. Deus não quer isso. Não é isso que significa a humildade, cega à vontade e aos desejos do outro. Não, não é isso. A humildade reconhece que cada um tem a sua vontade. Deus respeita a nossa vontade, irmãos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Até se quisermos fazer coisa errada, Ele vai respeitar. Ele não vai intervir, não. Ah, vou fazer. Então vai, faz. Você toma a decisão e faz a coisa errada. Ele não vai intervir. Porque Ele quer que nós observemos isso aqui. Ó, isso aí é errado. Se quiser fazer, faz. Né? Faz, cada um de nós. Fazemos o que queremos. Agora, não é a vontade de Deus fazer o que queremos, porque a vontade da carne, a vontade do homem natural, é a vontade da alma. Da alma, não a vontade do espírito. Quando o meu espírito está subordinado, sujeito, controlado pelo Espírito de Deus, o Espírito dá ordem à alma e a alma obedece à vontade de Deus. As nossas ações são pautadas pela vontade de Deus. Agora, quando não alimentamos o nosso espírito, ele fica raquítico. E aí a alma é totalmente carnal. É para executar os desejos da carne. E Paulo fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucuras, e não podem discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, discerne bem tudo. Sejamos, amados, espirituais. Alguém já comparou a humildade às espigas de milho? As vazias se erguem arrogantemente aos céus. Pegamos um pé de milho aqui. As espigas vazias, irmãos, fica lá em cima, achando que, né? Vazias. Está em pé assim, ó, olhando para o céu, se destacando, mas não tem nada ali, não tem fruto. Agora as cheias abaixam-se humildes para a mamãe terra, né? Abaixa-se, humilde. Que sejamos, amados, na família, espigas
cheias, com muitos frutos. Sejamos pessoas humildes. Vou correr um pouco por causa do horário, amados. Quarto tecido. Mas vamos pedir ao Senhor aqui para nos vestir, né? Vamos oferecer o tecido da humildade. Senhor, eu tenho sido soberbo, arrogante, muitas vezes, no trato com as pessoas, no trato com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com meus amigos. Eu ofereço esse tecido para o Senhor. Costura e me veste de humildade. É difícil fazer essa oração, né, amados? Faça essa oração agora. Peça para o Senhor te vestir de humildade. Ele nos abençoará. O quarto tecido, a mansidão. Paulo, ele diz: revesti-vos de um coração cheio de mansidão e paciência. Que coisa linda, né, amados? E o que é mansidão? É delicadeza. Quantas vezes, amados, nós nos comportamos sem mansidão? Somos pessoas estouradas. Sabe, estourada? Aí depois se arrepende, deu 5 passos ali na frente. Por que eu fiz isso? Aí tem que voltar e pedir perdão, né? É bom pedir perdão, mas é bom evitar isso, né? É bom evitar. Um filósofo definiu mansidão: é o meio termo entre a ira sem controle e a falta de ira. Mas à luz da palavra de Deus, é a pessoa controlada pelo Espírito Santo. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, nos dias que estamos vivendo, sermos controlados pelo Espírito Santo. Mansidão é a pessoa dirigida por Deus. Precisamos estar sobre a direção de Deus, as suas ações, as suas decisões, os seus conceitos e os seus valores são submetidos e estão debaixo da direção de Deus. Quais são os nossos valores, irmãos? Olhe os valores que o mundo tem pregado. Muitas pessoas estão entrando nesses valores mundanos e não defendem mais os valores da fé cristã. Vamos receber o reflexo em nossa casa, em nossa família. Já estamos, né, recebendo esses reflexos. Então, família, pais e filhos, família, maridos, esposas, obreiros, membros de uma forma geral da igreja, precisamos nos vestir da mansidão. Vamos oferecer esse tecido para o costureiro celestial, o Deus Criador dos céus e da terra. Veste-nos, Senhor, com a mansidão. Eu quero ser uma pessoa controlada pelo Teu Espírito. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Irmãos, se nós andarmos em espírito, seremos vencedores. Família vencedora. Precisamos sim ser controlados pelo Espírito Santo. Ser controlado pelo Espírito Santo, irmãos, não é sair na rua falando em língua estranha 24 horas por dia, não. É termos o Espírito, é sermos coerentes, é termos domínio próprio, é não entrarmos nas enrascadas da vida por desobediência.
Não. Mas se por um acaso alguém entrou, a misericórdia de Deus alcança as nossas vidas. Alcança as nossas vidas e nos perdoa. Mas vamos oferecer esse tecido da mansidão. Outro detalhe, irmãos, que nós observamos muito hoje, é a questão da autodefesa. É uma armadura, uma roupa que precisa ser abandonada. Na família, o pai fala A, a mãe fala B e o filho fala C. Quando um fala o que o outro não gosta, aí começa o ataque. E também a pessoa está ali preparada para se autodefender. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Na família não tem inimigo, viu? O nosso inimigo se chama Satanás. O teu cônjuge, tua esposa, teu esposo, os teus filhos são seus amigos. O nosso inimigo se chama Satanás. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, irmãos. São carne e sangue. Somos irmãos. Mas sim contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais. Se uma seta foi lançada contra a tua mente, por causa do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, repreende em nome de Jesus. É o Satanás querendo te tirar da presença de Deus. E destruir a tua casa, destruir a tua família. A autodefesa precisa ser abandonada, descartada, precisa ser deletada. Vamos nos vestir da mansidão, da delicadeza. Precisamos, irmãos, sermos pessoas delicadas, corteses, coerentes. E Deus olha lá do céu e fala: opa, olha lá o meu servo, minha serva. Chuva de bênção lá. Quero abençoar. E aí, irmãos, tem coisa que acontece que você nem pediu e Deus já manda. Deus já manda e te abençoa, porque Ele está te observando, o seu comportamento, a tua casa, a tua família. Quinto tecido, a paciência. Mas é difícil, né, irmãos? Sermos pacientes, né? Não é fácil sermos pacientes, não. A paciência precisa ser exercitada. E Deus manda o quê para exercitar a paciência? Tribulação. Senhor, dá-me paciência. Manda lá a tribulação. Tribulação. Não aguento mais, Senhor. Muita tribulação na minha vida. Olha, mas precisa ser exercitada. Deus quer tratar o nosso coração para que nós possamos ajudar as outras pessoas e principalmente os que estão dentro de casa, conosco. Então Ele permite isso. Paciência é o espírito de viver e deixar viver. Deixe outra pessoa viver. Você não é Deus de ninguém. Nós não somos Deus de ninguém. Vamos deixar os membros da nossa família viver. É não querer controlar o outro. Você controla até um certo ponto. Depois, acabou. Deixa a palavra controlar. Deixa o Espírito de Deus controlar o teu viver, o teu marido, o teu esposo e os teus filhos. Mas ensine. Porque é a palavra que vai. Eu sempre falei e oriento as pessoas. Meu filho e minha filha, a palavra de Deus diz isso.
Porque quando eu falo, você está dizendo, e pode ser contrário à ideia dele ou dela. Agora, quando meu filho, minha filha, a palavra de Deus diz, opa, a palavra entra aqui, desce para o coração. E quando a pessoa passar por uma situação difícil na vida, ele vai lembrar, porque a palavra, o próprio Jesus diz, eu farei lembrar daquilo que foi ensinado. Glória a Deus. É ela que faz a diferença, irmãos. Muitos de nós estamos deixando de falar a palavra de Deus em nossos lares. É ela que faz a diferença na vida da criança, do adolescente. Glória a Deus. Vamos nos revestir, amados, da paciência. Essa veste da família é o caminho mais seguro de fazer a vontade de Deus. Vamos prosseguir nessa jornada, fazendo a vontade de Deus, nos vestindo dessas vestes. São vestes maravilhosas e terá uma recompensa, viu? Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você se vestiu daquele vestido que eu costurei, mas o tecido foi você que entregou nas minhas mãos. Com paciência, amados, as folhas da amoreira se tornam vestido de veludo. Ó, às vezes demora, né? Demora para vir o resultado. Mas vem um vestido de veludo, ou seja, com paciência o seu casamento e seus filhos, e você próprio se torna uma pessoa melhor. Vamos nos vestir da paciência, da longanimidade. O nome do Senhor será exaltado em nossas vidas. E o sexto tecido, repita comigo, suportando-vos e perdoando-vos. Está muito fraco, irmãos. Né? Vamos falar mais uma vez. Suportando-vos e perdoando-vos. Suportar e perdoar, além de ser difícil, não é fácil não, viu, irmãos? Não é fácil. Suportar alguém que não bate com as tuas ideias. A pessoa fala uma coisa, você pensa outra. Não é fácil suportar, mas a palavra de Deus diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Você não é obrigado. Se você tem uma pessoa, ou até um irmão em Cristo, irmãos, olha aqui, a obrigação é de nós amarmos uns aos outros e de suportar. Suportar. Suporte aquela pessoa que não combina com você. Teu temperamento é totalmente diferente do dele ou do dela. Mas você pode suportar amando. Amando. E perdoando-vos. Não é fácil o que o apóstolo Paulo colocou aqui. E ele diz aqui, os dois são perdoadores. Quem perdoa, se liberta. Tem muitas pessoas presas à falta do perdão. Quem perdoa, se liberta. Fica mais leve, a vida fica mais tranquila. A vida fica mais saudável. É libertador o perdão. Quem perdoa se liberta e liberta também o outro. Glória a Deus. Irmãos, existe uma planta por nome de sândalo. E o sândalo, ele nos ensina a perdoar. O sândalo, na Bíblia, é uma árvore
chamada no hebraico de aloés. Aloés. Essa árvore, ela produz uma madeira que produz um óleo, e esse óleo produz um perfume, sândalo. Então, é de origem hebraica, certo? O sândalo nos ensina a perdoar, perfuma a quem o fere. O perdão perfuma quem o fere. Nós precisamos, como famílias, exercer o perdão em nossa vida diária, porque quando exercemos o perdão, nós perfumamos a vida da outra pessoa. E isso é maravilhoso e Deus se agrada. Porque a palavra de Deus diz assim: se você não perdoar o teu ofensor, Papai do céu também não perdoará as suas ofensas. É muito sério, irmãos. Nós precisamos exercer o perdão, suportar e perdoar. E finalizando aqui, o apóstolo Paulo, no final do texto, ele diz assim: suportando-vos e perdoando uns aos outros. E acima de tudo, revesti-vos do amor. Que tecido maravilhoso é esse que Deus quer costurar para nós, mas Ele espera de mim e de você que nós entreguemos esse tecido em suas mãos, para que as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares sejam revestidos de amor. Sem amor é inverno frio, irmãos. Sem amor fica difícil de suportar. O amor é o casaco que aquece os nossos relacionamentos. O amor tem duas características essenciais. Duas características. Precisamos estar aquecidos pelo amor em nossas famílias. Mas ele tem duas características. A primeira é o compromisso. Compromisso, irmãos, é aquilo que nós fazemos, nós empenhamos a nossa palavra e fala: eu vou até o fim, eu morro, mas eu empenhei a minha palavra aqui. O amor tem essas duas características: compromisso. E o compromisso traz segurança. Uma família que não tem compromisso, os filhos ficam sem segurança. Olha, meu pai, a minha mãe. O que será que acontecerá nessa casa, nesse lar? Geram essas e esses questionamentos e traz essa insegurança à família. O segundo, não vamos falar mais por causa do horário. Cuidado. Outra característica do amor. O amor é o fim do rude e insensível individualismo. Nós falamos um pouquinho a respeito disso. O individualismo precisa cessar, irmãos, dentro da família. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Pela família que eu tenho. Pelo sogro que eu tenho. Eu não sei se meu genro está por aí. Está lá, rapaz. Olha lá. Fica de pé o meu genro e a minha filha, Rosiane. Eu queria cantar uma música com ele, igual o Isaac cantou com o genro aqui. Mas ele falou que é desafinado. Ele toca e eu canto. Né? Óbvio, a resposta boa, né? Resposta boa. Deus abençoe, meu genrinho. Além de ser bonito, não é feio não, viu, irmãos? Pode tomar os assentos.
O meu sogro, ele falou assim, ó, tudo que nós temos aqui é de vocês. É de vocês. Não tem A, nem B, nem C. Nós, somos nós. Nós. Em família nós temos aprendido muito. Na minha casa, eu gosto de ir lá conversar com meu papai. Minha mamãe não está aqui não hoje, né? Cadê ela? Onde ela está? Está lá. Minha mãe, levanta aí, cearensezinha arretada. Ela não gosta, ela é braba, irmãos. Eu tenho certeza que ela vai querer me dar um couro aqui, ó, depois do culto. Porque ela, ó, ela vem aqui e fala assim, você não foi lá em casa, eu quero te dar um beijo, eu quero fazer um franguinho para você comer um cafezinho gostoso. Né? Uma salva de palmas para a irmã Marluce. Olha aí, viu? Ela é muito linda, minha mamãe. Muito linda, e nós vivemos. É uma bênção, irmãos. Tem as dificuldades e tudo na família, mas tudo está nas mãos de Deus. Nossa família tem que estar nas mãos de Deus. A sua família precisa estar nas mãos de Deus. E o Senhor se alegra com isso, amados. Nós precisamos cuidar, eliminar esse individualismo insensível. O amor é o fio espiritual por excelência. Esse é o amor. O amor contraria as tendências naturais. O amor nos mantém juntos. Famílias unidas, juntas, igreja forte, estabelecida. A de família não pode ser mais uma, irmãos. Precisa ser uma igreja forte. Famílias fortes, estabelecidas. Vamos entregar esse tecido para o costureiro, amados? Celestial. Famílias fortes. Mas, pastor, a minha família passou por adversidades, tempestades existenciais. Não tem problema. Se você não superou, hoje você se houve adversidades na sua vida, e você está aqui hoje querendo se reerguer, porque você quer glorificar e exaltar o nome do Senhor, então peça perdão pelos erros do passado, e se entregue a Jesus, e diz, Senhor, eu quero viver o teu ideal, a tua palavra, quero plantar uma semente boa, em minha vida, a vida dos meus filhos. Isso pode, amados. É esse amor, mas essas roupas, esses vestidos que solidificam a união conjugal, familiar, a união de nossas famílias. O amor cria as condições ideais para a família continuar crescendo. Fiquemos de pé, amados. Eu quero pedir à equipe de louvor, por gentileza, nós vamos louvar ao Senhor. Nós crescemos na proporção que amamos. Vamos amar uns aos outros, especialmente os da nossa casa. Porque a palavra de Deus diz, se alguém não cuida dos seus, negou a fé. E é pior do que o descrente, que o infiel. Vamos cuidar do nosso lar, da nossa casa. Vamos adorar o Senhor. Pode adorar. Adoremos ao Senhor. Não tem som ali. Ei. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Abra o teu coração. Aleluia. Que o Senhor te Abençoe, Senhor. E faça brilhar o lar de cada um teu dos teus rosto filhos. em ti, e Cante essa oração em forma de oração conceda pelo seu lar, pela sua casa, graça pela sua família. e te dê De paz. paz. Quero convidar minha esposa para vir aqui.
Meu genro também, minha filha. Sobe aqui no corpo. Amém. Aqueles que estão com as suas respectivas famílias, se unam. Agora se juntem. Se juntem. Que o Senhor te Glória a Deus. abençoe e faça brilhar. Que o Senhor te abençoe. Seu rosto em ti, que conceda tua graça e te levar. Pode sair do seu lugar e ir aonde está a sua família. E abençoe. Cante para ele e para ela. Cante. Se você não está com a sua família, não se preocupe. Você tem o Pai Celestial junto com você. Não se preocupe. Que se bênção se derrame até mim. Que a bênção, Gerações, minha esposa Eliane, que a bênção teus filhos, se derrame sobre a sua vida. filhos, Minha os filha, teus que a bênção se filhos, derrame que a bênção sobre a se sua vida. derrame até mil Meu genrinho, vou cantar musiquinha pra ele. Deus abençoe. E os filhos, Glória a Deus. os teus filhos, que a bênção se derrame Até mil. Profetize isso na vida da tua casa, da tua família. E os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família De teus filhos e os filhos sua de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, é teu lado e em ti, é contigo, É por ti. e de dia e de noite, De dia e de noite, a tua entrada e a tua saída tem a bênção de Deus. Glória a Deus. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, É por ti. é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Rosiane, faz essa oração e passa para mim. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, por essa noite de bênção que o Senhor deu para nós. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Senhor Jesus, nós apresentamos agora, meu Deus, as vestes, Senhor Jesus, da compaixão, da bondade, da humildade, Senhor Jesus, da paciência, meu Deus. Senhor, costura, Jesus, nos ajuda, Pai, a ser melhores pais, a ser melhores filhos, a seguir o Teu exemplo, Senhor. Abençoe as nossas famílias, meu Deus, onde nós estivermos. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que não estão aqui também. Alcança, meu Deus. Senhor, se tem alguém precisando, meu Deus, de algum auxílio, que o Senhor entre com providência, que o Senhor mude a situação, meu Pai.
Ó Senhor Jesus, que nessas casas, meu Deus, dos irmãos que estão aqui, reine a paz e a alegria do Teu Espírito, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe que nós possamos ser exemplos de família, não só na igreja, mas no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Meu Deus, dê amor, Senhor Jesus, nos nossos corações um pelos outros. Que o Senhor reine no nosso lar, que o Senhor esteja presente em todos os momentos das nossas vidas e em todas as decisões que nós formos tomar. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Te agradeço, meu Pai. Amém.